Olá, como estão? Estou aqui para mais uma aula sobre teoria do yoga. A gente vai fazer agora a parte 2 sobre o estudo da Bhagavad Gita. Se você está chegando de paraquedas aqui nessa aula, tem a parte 1 dela que eu explico um pouco mais os detalhes de toda a trama, toda a história que envolve esse texto que a gente vai dar uma lida nele hoje, tá? É um texto importantíssimo para o yoga, para a filosofia do yoga de modo geral. E a gente vai dar uma lida nele hoje, pontuar alguns aspectos históricos e filosóficos e vamos dando continuidade nessa nossa longa viagem, né, em ordem cronológica aí, estudando a filosofia do yoga, tá bom? Eu vou diminuir aqui para não atrapalhar aqui os slides e a gente vai continuar, tá certo? Então, a Bhagavad Gita, gente, ela é dividida em 18 capítulos, tá? E dentro nesses capítulos ele fala de 3 tipos de prática de yoga. Uma delas é o Karma, a segunda dela é o Bhakti e a terceira é o Gnana, tá? E aí do capítulo 1 ao 6 é o Karma Yoga. O que é o Karma Yoga? É a ação correta e incorreta, vida após a morte, yoga e meditação, tá? Ele vai tratar disso daqui, tá certo? No primeiro e no 6º capítulo. Então quando tu for ler a Bhagavad Gita, vai ficar muito mais fácil para ti, porque tu já vai estar mais atento nesses aspectos de maneiras de yoga, né? Maneiras de praticar yoga, tá? Do Karma Yoga, ação pela ação, né? A gente vai pontuar tudo isso lendo a Bhagavad Gita, tá? E aí do capítulo 6 ao 12, aí já é do Bhakti Yoga, que é o caminho da devoção, da dedicação, né? Bhakti em sânscrito, uma das traduções é amor, né? O yoga do amor. Aqui o amor sem regras, a devoção a Vishnu, né, que faz o papel que está encarnado em Krishna, tá? E Gnana Yoga, que é o yoga do conhecimento, tá? E aqui o Bhakti é do 6 ao 12 e o Gnana é do 13 ao 18, finalizando. Aqui está aqui o conhecimento, o yoga do conhecimento, Gnana, as 3 modalidades do mundo material. Se tu já ouviu falar ou está mais tá mais profundo assim na prática do yoga, na filosofia do yoga, tu já vai saber o que eu estou falando, que estão falando aqui os 3 modos da natureza. Ele é os gunas, tá? É os gunas, tá? O Raja, Sattva e Tamas, tá? E como esse mundo funciona, que é a conclusão também do Bhagavad Gita, tá certo? Então, ele é dividido assim, o Bhagavad Gita basicamente. Ele é um texto curto, mas eu vou referenciar vocês para que vocês busquem um livro que é muito completo. Assim, vocês têm, pela importância da Bhagavad Gita, a gente assim sempre indica uma tradução que seja uma tradução assim bem relevante, né, para que seja bem completa. E eu gosto muito dessa tradição aqui, tá? Que é do Bhaktivedanta Swami Prabhupada. É o Bhagavad Gita como ele é, tá certo? Esse livro é um livro bem grosso, assim, com várias explicações. E para vocês, na outra aula eu falei um pouco sobre os Vaishnavas, eu vou voltar um pouquinho aqui, rapidinho, só para pontuar. Esse aqui, deixa eu voltar aqui. Esse aqui esse aqui que é o Bhaktivedanta, esse aqui que escreveu essa tradução do Bhagavad Gita que eu indiquei ali para vocês, tá? E ele é um dos líderes dos Vaishnavas, que é uma das 5 religiões mais importantes da Índia, tá? Que eles se baseiam basicamente em estudar Bhagavad Gita, tá? Esse texto que a gente vai dar uma lida aí. Então é uma religião importantíssima e esse cidadãozinho aqui tá comendo a praçada, né? Junto com os outros colegas dele, ele que escreveu esse livro que eu indiquei ali para vocês, tá? Bhagavad Gita como ele é. Então, muito importante, é uma tradição, a importância é tanta que foi construída uma tradição em cima
dessa obra, né? Desse épico que se chama Bhagavad Gita. Aqui no Brasil a gente chama eles de os Hare Krishnas, né? Que usam roupas laranjinhas e estão nas grandes metrópoles, principalmente, nas grandes capitais. Eles andam pela rua cantando com sininhos e tambores, cantando o nome de Krishna, né? Cantando o Mahamantra, que é o Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, para eles é muito importante isso. Maha é grande, né? O grande mantra, Mahamantra, o mantra maior. Essa é uma maneira que a tradição Vaishnava, a tradição ao qual o Bhaktivedanta tá inserido ali, para eles é muito importante, suma importância cantar um Mahamantra, uma maneira de meditar e se libertar. Tá certo? Então, se tu tiver mais alguma dúvida sobre toda essa construção filosófica antes da gente chegar aqui no texto, a gente vai ler algumas partes principais, né? Eu escolhi 40 e tantos versos para a gente dar uma lida. Aí tu volta na aula anterior e fica à vontade para estar assistindo e depois voltar aqui aonde eu estou nesse momento, tá bom? E aí, vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula, tá? Vamos ler o primeiro verso aqui. Eu ofereço minhas respeitosas referências ao Senhor Krishna, o Mestre Universal, que é filho de Vasudeva, o removedor de todos os obstáculos, a suprema bem-aventurança de sua mãe Devaki. E sua graça faz o mundo falar e o aleijado cruzar as montanhas. Então, essa primeira fala sobre o poder, né, as opulências de Krishna. Krishna é o personagem que representa a Deus, né? Ele é a encarnação de Vishnu. Aqui, tá? No Bhagavad Gita. Só para vocês pontuarem aqui. Então, Krishna é Deus, tá? Então, essa primeira fala aqui, ofereço minhas respeitosas referências ao Senhor Krishna, tá? O rei inquiriu, Sanjaya. Sanjaya é o interlocutor, tá? É um que vai para a batalha e fala com o rei dos Kurus, né? O líder dos Kurus. Tá? Só para vocês ficarem anotando e para ficar mais tranquilo para vocês. O rei inquiriu Sanjaya, por favor, agora diga-me em detalhes o que fizeram os meus Kauravas e os Pandas no campo de batalha antes da guerra começar. Tá? Então aqui o Sanjaya vai falar com Dhritarashtra, que é o rei dos Kurus, né, que fazem o papel. Então essa guerra acontece entre os Kauravas, que é os Kurus, e os Pandavas, né, que são que faz parte o Arjuna, né, e os seus 4 irmãos, tá? Os Kauravas eram os que estavam no poder, que tinham tomado o poder dos Pandavas. Os Pandavas ficaram 13 anos exilados e voltaram para retomar o reino, tá? Deles. E aí o Sanjaya é o interlocutor, aquele que está lá na batalha e respondendo as perguntas do rei dos Kauravas, o rei que predominava ainda, tá? Então Sanjaya disse: o Senhor Krishna falou as seguintes palavras para o abatido Arjuna, cujos olhos estavam lacrimosos e que estava sobre compaixão e desespero, tá? Só para pontuar mais um personagem aqui novamente. O Arjuna e o Krishna são os personagens principais desse épico. Então Krishna, ele faz um diálogo com Arjuna o tempo todo, um diálogo espiritual, filosófico, né? E que fala muito sobre a disciplina do yoga, sobre a filosofia do yoga. Tá bom? Então aqui ele vai falar mais sobre karma yoga mesmo, tá? Sobre a ação, tá certo? Vamos dar continuidade aqui. E lembrando que esses são versos escolhidos, tá? São poucos versos, tá? Então aqui vamos de novo, vamos ver o que Krishna falou para Arjuna, tá? Arjuna é o arqueiro, lembrando para vocês que são
filhos do rei Pando, tá? Então eles vão ter que travar uma batalha para retornar ao seu reinado, tá? O Senhor Krishna disse: dizendo sábias palavras, seu lamento por aqueles não merece o seu pesar. O sábio nunca se lamenta nem pelos vivos e nem pelos mortos. Da mesma forma que a alma adquire um corpo na infância, um corpo na juventude e um corpo na velhice, durante sua vida, similarmente a alma adquire outro corpo após a morte. Isso não deveria iludir um sábio. Assim como uma pessoa coloca uma roupa nova após desfazer-se das velhas, similarmente a entidade viva ou a alma individual adquire um novo corpo após jogar fora o velho corpo. Então o que está acontecendo aqui? O Krishna, né, que é o Deus, está convencendo a Arjuna a travar a batalha contra os Kurus, né, contra os Kauravas. Tá? Então ele está provando que esse apego pela vida, pela materialidade, é uma coisa que nele não deve ter, porque lembra das aulas dos Upanishads, a gente falou sobre o samskara, o samsara, que é um elemento reencarnacionista, né? O yoga acredita que tu reencarna na vida, então tu não tem que ter tanto apego à vida. Inclusive, mais para frente, a gente vai estudar o Yoga Sutras de Patanjali e Patanjali fala muito claramente que um dos empecilhos da gente não encontrar a nossa meta espiritual é o apego à vida, né? É o apego à vida, é a paixão pela vida, tá bom? E aqui ele fala claramente sobre isso, de ele seguir o Dharma dele, seguir o caminho dele. Vamos aqui pro verso, pela frase 7 aqui, ó. Engaje-se da mesma forma no manejo da luta, no prazer ou na dor. Ganho ou perca, vitória ou derrota no seu dever. Por fazer sua obrigação deste jeito, você não irá incorrer em pecado. Tá certo, gente? Então aqui, isso daqui a gente pode denominar como Karma Yoga. É a ação pela ação. Ele não visa um objetivo, né? É a ação pela ação. Aqui a gente vê aqui, ó, manejo a luta, o prazer ou na dor, no ganho ou na perca, na vitória ou na derrota. É no seu dever, aqui o dever aqui no Dharma, né? O que acontece? Aqui ele está falando claramente sobre Karma Yoga, ou seja, o caminho é muito mais importante do que a atividade posterior, né? Então tu se dedica mais ao caminho mesmo. Então isso é Karma Yoga puro, tá? Você tem um controle sobre os feitos apenas da sua responsabilidade, mas não controle ou reclamação sobre os seus resultados. Os frutos do trabalho não devem ser seu motivo e você nunca deverá ser inativo. Aqui novamente, ó, os frutos do seu trabalho não deverão ser um motivo, ou seja, a prática, né? O sadhana que é o importante. Se é o teu dever, tem que ser cumprido. E aqui no caso, o dever do Arjuna é retomar o reino que está sobre maus mãos, né? Que está sobre mão dos Kurus, que trouxeram a discórdia, trouxeram a violência, trouxeram vários prejuízos para o reino, tá? Lembrando que isso aqui é uma metáfora, né? É um épico indiano. Então ele está falando muito mais de uma guerra interna do que uma guerra externa. Ele está falando dessa guerra interior que a gente trava. Muitas vezes a gente não tem a capacidade de depurar e de fazer considerações internas, de matar um mau hábito, por exemplo, né? Um mau hábito, um hábito que deturpa e que não nos deixa compreender a vida com mais clareza. Então tudo isso é uma guerra interna que acontece, tá? Então o Bhagavad Gita trata disso também, tá? O Karma Yoga ou uma pessoa desapegada torna-se livre tanto da virtude como do vício em vida. Portanto, esforce-se por serviço desapegado, trabalhar o melhor das suas habilidades sem apegar-se egoicamente pelos frutos do trabalho. Chame-se Karma Yoga. Tá? Então, mais uma vez aqui, ó, isso aqui é o capítulo 2, verso 50.
E ele fala sobre isso, ó, o serviço desapegado. Ele fala muito sobre isso, atividades fruitivas, né? A gente está sempre apegado àquilo que dá fruto para a gente. Então, o serviço desapegado é tu tá fazendo o trabalho e fazendo o trabalho e se envolvendo com o trabalho no momento presente. Isso é o Karma Yoga. A mente, quando controlada pelo vaguear dos sentidos, rouba o intelecto do mesmo modo que a tempestade desvia o barco do mar do seu destino, a praia espiritual da paz e da felicidade, tá? Então, mais uma vez ali, a mente, quando controlada pelo vaguear dos sentidos, tá? Ou seja, a mente conturbada, a mente acelerada, tá certo? As forças da natureza fazem todo o trabalho, mas devido à ilusão, a pessoa ignorante supõe-se a si mesma como executora, tá bom, gente? Então, quando tu tá no teu Dharma, no teu caminho, olha só o que ocorre. As forças da natureza fazem todo o trabalho. E a gente tem uma ilusão aqui, Maia, né? Tem uma ilusão de que a pessoa mesmo faz o seu trabalho. Então, quando tu tá no Dharma, as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Não tem aquele sofrimento, aquele apego, né? Esse é o apego que o Arjuna está tendo ali para entrar na batalha, né? Então, o Krishna está esclarecendo para ele que é só ele fazer, sem apego, só ele seguir o Dharma dele, que a natureza vai se encarregar do resto, né? Vai se encarregar do resto. Assim, conhecendo o ser como o mais alto, ser letra maiúscula ali, está se referindo a Deus, e controlando a mente pela inteligência, que é purificada pela prática espiritual, deve-se matar esse poderoso inimigo, a luxúria. Ó Arjuna, com a espada do conhecimento verdadeiro do ser. Então, aqui no Bhagavad Gita tem um relevo muito grande sobre a luxúria. A luxúria é um empecilho muito grande para a prática espiritual e se vocês lerem ali a Bhagavad Gita, vocês vão perceber isso. Toda vez que um declínio do Dharma, reto agir, justiça, e a predominância do Adharma, injustiça, ó Arjuna, eu me manifesto, eu apareço de tempos em tempos para proteger os bons, para mudar os malvados e restabelecer a ordem do mundo, né? O Dharma. Então aqui várias coisas aqui também. Aqui a gente vê que ele aparece de tempos em tempos para proteger os bons, né? Para mudar os malvados e restabelecer a ordem no mundo. Isso aí a gente já viu em aulas anteriores, que Krishna é uma encarnação de Vishnu, tá? Então Vishnu tem essa característica, tá? A gente já viu até em aulas anteriores, tipo o oceano a batida do oceano de leite, onde Vishnu ele encarna em uma tartaruga, né? Em Kurma, que é a segunda encarnação. Então Krishna aqui é a oitava encarnação de Vishnu. E ele encarna de tempo em tempo para quando a humanidade entra em declínio, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso. Eu criei as 4 divisões da sociedade humana baseado na aptidão, na vocação. De qualquer forma, eu sou o autor desse sistema de divisão de trabalho. Deve-se saber que eu não faço nada diretamente e que eu sou eterno. Aquele que vê a inação na ação e a ação na inação é uma pessoa sábia. Tal pessoa é um yogi e possui tudo por completo. Tá? Então, novamente, está falando de Karma Yoga, tá? De ação sem busca de resultados, ação pela ação. Tá? O Divino Espírito é a causa transformadora de tudo. A divindade Brahma, o ser, o Espírito, será realizada por aqueles que consideram tudo como uma manifestação ou um ato divino. Tá? E aqui, ó, capítulo 4, verso 24. Verdadeiramente não há nada mais puro nesse mundo do que o conhecimento do Ser Supremo. Aquele que descobre esse conhecimento interiormente, de forma natural, no curso do tempo, quando suas mentes estão limpas e livres do egoísmo, pelo Karma Yoga, tá? Aquele que faz todo o trabalho com uma oferenda para Deus, abandonando o apego egoísta aos resultados, fica intocado pelas reações karmas ou pecados, exatamente como uma flor de lótus jamais é molhada pela água. Novamente, ele vai reiterando, ele vai tentando convencer, lembra que isso aqui é um resumo, tá?
Então aqui a gente já está no verso 5, no capítulo 5, verso 10. Então ele falou lá do capítulo 1 até o 5, ele está tentando convencer o Arjuna, que está cheio das dúvidas, cheio mesmo, ele fica conversando com Krishna e questionando muito sobre isso, que ele não quer entrar na batalha mesmo, e Krishna vai convencendo isso, aquele que faz todo o trabalho como uma oferenda a Deus. Aqui já é um pouco também de Bhakti Yoga, né? A gente vai começar a entrar mais na parte do Bhakti Yoga daqui a pouco. Mas a verdadeira renúncia, a renúncia da possessão e do fazer com vista nos resultados, ou seja, atividade fruitiva, ó Arjuna, é difícil de alcançar sem o Karma Yoga. Um sábio, não estou conseguindo ler essa parte aqui final. O sábio com o Karma Yoga rapidamente alcança o Nirvana. É isso aí, agora eu vou ler para... Aquele que me vê em tudo e que vê tudo em mim não se desliga de mim e eu não me desligo dele, tá? Então aqui ele está falando de quê? De Bhakti Yoga, Yoga da devoção, tá? Agora já está aqui no verso 6, lembra? 4 tipos de pessoas virtuosas adoram-me e me procuram, Arjuna. São elas o aflito, que busca o por autoconhecimento e que procura a riqueza, e o iluminado, que experimentou o ser supremo. Após muitos nascimentos, o devoto esclarecido recorre a mim, entendendo que todas as coisas na realidade, minha manifestação. Semelhante alma é muito rara, tá? Agora aqui, ó, o ignorante incapaz de entender minha forma imutável, incomparável, incompreensível e transcendental. Supõe que eu, o Ser Supremo, sou sem forma e pego uma forma ou encarnação. Isso aí. E aí ele vai falando sobre as virtudes dele, né? Sobre as características dele. Portanto, sempre lembre-se de mim e faça as suas obrigações. Com certeza você irá alcançar-me se a sua mente e o seu intelecto estiverem focados em mim. Tá? Novamente, está falando de Bhakti Yoga, Yoga da devoção. Eu sou facilmente alcançado, ó Arjuna, por aquele que é sempre leal, devotado e que sempre pensa em mim, e cuja mente não vai para outro lugar. Eu, pessoalmente, tomo conta tanto do bem-estar material quanto do espiritual dos devotos sempre leais, que sempre se lembram e me adoram com contemplação sincera. Ofereça-me uma folha, uma flor, um fruto ou água como devoção. Eu aceitarei e provarei a oferenda da devoção pelo coração puro. Então, aqui é a maneira que os Vaishnavas fazem as oferendas, né? Os pujas dele, com água, com flor, com fruta. É bem interessante essa tradição aqui, ó. Pense em mim, seja devotado a mim, adora-me e faça referências a mim. Assim, unindo o seu comigo, colocando-me como meta suprema e único refúgio, você certamente chegará até mim. Eu sou a origem de tudo, tudo emana de mim. Ó sábio, que entende isso, me adora com amor e devoção. Tá? A gente está falando de Bhakti Yoga claramente, né? Do sexto, aqui a gente está agora no capítulo 10. Tudo ele fala sobre a maneira como praticar o Bhakti Yoga, né? A maneira como praticar o Yoga da devoção, o Yoga do amor. Tá? Aquele que dedica todo o seu trabalho a mim e para quem eu sou a meta suprema, que é o meu devoto, que não possui apegos, desejos egoístas, que está livre da maldade para com todas as criaturas, alcança-me, ó Arjuna. Portanto, focalize sua mente em mim e deixe sua inteligência residir apenas em mim, através da meditação e da contemplação. Desde então, você certamente me alcançará. Aquele que vê o mesmo e eterno Senhor Supremo, decidindo como espírito igualmente em todos os seres mortais, de fato vê. Então aqui ele está falando ali de ver Deus em tudo, né? Claramente. Aquele que serve a mim com amor e devoção inabalável transcende os 3 modos da natureza e adequa-se ao Nirvana, tá bom? Aqui ele está falando dos gunas também, tá? Aqui, ó. E eu estou sentado na psique interior de todos os seres, memória, autoconhecimento, remoção das dúvidas e das falsas noções sobre Deus, vem
de mim. Eu sou, na verdade, o que é para ser conhecido pelo estudo de todos os Vedas. Eu sou realmente o autor, bem como o estudante dos Vedas. Pela devoção, uma pessoa entende verdadeiramente o que e quem eu sou em essência. Tenho-me conhecido em essência, imediatamente a pessoa liga-se a mim. O Senhor Supremo, como controlador habitante da psique interior, todos os seres motiva-os para trabalhar nos seus karmas, como um fantoche do karma criado sobre o livre-arbítrio, montados numa máquina. Ponha de lado todos os feitos meritórios e rituais religiosos e simplesmente renda-se por completo a mim, com fé firme, amor e devoção. Eu irei libertar você de todos os pecados, os amarrados do karma. Não sofra. Aquele que propagar essa filosofia secreta, o transcendental conhecimento do Gita, entre meus devotos, realizará o mais elevado serviço devocional para mim, e certamente virá até mim, e não haverá ninguém sobre a terra que seja mais querido por mim. Em todo lugar que estejam, tanto Krishna, o Senhor do Yoga, ou Dharma na forma das escrituras, e Arjuna com o arco da obrigação e proteção, ali haverá prosperidade, vitória, felicidade e moralidade. Essa é a minha convicção. E aí finaliza, tá, gente? Então é só uma leitura para a gente observar o tamanho do peso desse texto. É um texto muito relevante para a nossa prática de yoga. E ele fala sobre o Karma Yoga. Espero que tenham gostado. Leiam o livro, é só uma introdução, porque muita gente, às vezes a gente faz uma explicação sobre a Bhagavad Gita, mas a pessoa não toma o texto para ler. Então essa aula serve para isso, para essas pessoas que não irão tomar esse texto para ler, que é muito mais rico. Mas a minha sugestão, como professor de yoga, como praticante, é que vocês leem com cuidado, peguem aquele slide lá e observem os tipos de yoga, né? Principalmente no capítulo 13 ao 18, que é o yoga do conhecimento, onde foi tratado mais rápido aqui nessa aula, tá? Então, espero que tenham gostado. Muito obrigado pela presença e namastê.